Muito bem, você percebeu nos blocos anteriores que todos os criacionistas, os cientistas criacionistas com quem eu conversei, os dois com quem eu conversei, no fim da entrevista alegaram que a Bíblia, para eles, é um livro especial. É o livro no qual eles baseiam as suas convicções criacionistas, não só nele, mas também na ciência, não é? Mas eles têm em alta conta, em alta consideração, essa chamada Palavra de Deus. Nesse terceiro e último bloco, eu vou conversar com o Dr. Rodrigo Silva, que é doutor em teologia, também está completando um doutorado em arqueologia, participou já de escavações em muitas partes do mundo, tem feito pesquisas aí de campo já há um bom tempo, apresenta um programa de TV também na Novo Tempo, Evidências, e é professor lá no NASP Campus Engenheiro Coelho. Doutor Rodrigo, prazer tê-lo aqui conosco também. O prazer é meu, muito obrigado, cumprimento a todos que estão nos assistindo e realmente é um grande privilégio participar deste debate, dessas perguntas e desse encontro sobre as origens da vida humana, da vida, da natureza, do mundo. Rodrigo, existem vários livros de tradição religiosa que alguns têm por serem livros também inspirados. Eu posso mencionar aqui, quem sabe, o livro Alcorão, o livro de Mormon, Bhagavad Gita e outros, não é? Os nossos entrevistados anteriores mencionaram a Bíblia Sagrada, o livro judaico-cristão, como sendo uma fonte confiável para fundamentarem boa parte de suas convicções criacionistas. Por que você, como teólogo e também como arqueólogo, acha, crê e entende que a Bíblia Sagrada é um livro singular e superior a esses demais de tradição religiosa, sendo, portanto, uma fonte confiável de informações? Bem, Michelson, a despeito de alguns desafios que existem, por exemplo, no final posso mencionar sobre o Carbono 14, que o professor Naor acabou deixando aqui, mas eu gostaria de deixar uma pérola para você que está em casa pensar comigo. A Bíblia, ela, apesar de ser um livro religioso, ela não traz assim um índice à doutrina de Deus, à doutrina da salvação, à doutrina do sábado, que você pode olhar esse índice e ir lá. Como é que a Bíblia apresenta essas doutrinas? Através de histórias. Como a Bíblia apresenta que devemos guardar o sábado? Contando uma história em que Deus guarda o sábado. Como a Bíblia ensina a doutrina da ética, ensinando histórias sobre a ética, e assim por diante. Em outras palavras, a Bíblia é um livro de histórias, evidenciando que a teologia, a doutrina que ela apresenta, está assentada sobre essas histórias. Nem o Bhagavad Gita, nem o Alcorão, nem o livro dos Vedas, nenhum desses tem esse mesmo pressuposto, apenas apresentam as suas ideias. A Bíblia não, ela diz, o que eu digo é verdade, verifique a história. E aqui vem o papel do arqueólogo. Eu verifico na história se os episódios que a Bíblia descreve são realmente factuais, são históricos. Se esses episódios forem lendários, toda a teologia, toda a doutrina que se assenta sobre eles também será lendária. Por outro lado, se forem verdadeiros, como eu tenho descoberto que são, a Bíblia então procede do ponto de vista não apenas histórico, mas sobretudo teológico. Engraçado, interessante que há pessoas que tentam fazer um meio de campo e dizer assim, a Bíblia, bom, eu não aceito que ela seja a palavra de Deus, mas para mim é um livro até que traz assim tradições e sabedoria oriental, né? Mas eu me lembro de um ex-ateu, de um grande ex-ateu, C.S. Lewis, um grande escritor, que colocava a situação da seguinte maneira: ou a Bíblia é o que ela diz ser, a palavra de Deus, porque os seus autores alegam isso, ou ela é o maior embuste de todos os tempos. Meio termo não dá. Então, você que está nos assistindo, tem que tomar uma decisão, né? Claro. Ou descarta a Bíblia como realmente um embuste, fruto de pessoas que estavam ali mal intencionadas, ou apenas autores talvez delirantes, ou aceita a Bíblia como sendo aquilo que ela diz ser, palavra de Deus, não é? Muito bem. Quando nós analisamos assim a história das culturas antigas, nós vemos que há realmente semelhanças interessantes entre os chamados mitos de criação antigos, primordiais, e a história da criação relatada na Bíblia. O que isso lhe diz como pesquisador, como historiador também, enfim? O que essas semelhanças lhe falam? Eu fico feliz que essa pergunta tenha surgido. Evidentemente que o nosso tempo aqui é reduzido, não vai dar para entrar em detalhes em todos os aspectos a respeito desse paralelismo. Também quero fazer apenas uma advertência a você, que hoje nem todas as semelhanças culturais são necessariamente encontradas ou reconhecidas como paralelismos. Há coisas que são apenas coincidência. Eu posso encontrar em Teotihuacan, no México, um povo adorando o sol, e lá no Egito também adorando Ra, adorando o sol. Isso não significa necessariamente que os egípcios aprenderam com os astecas ou vice-versa. Algumas coisas são coincidência, mas outras não. Outras apontam para uma origem comum.
Mas antes de falar dessas descobertas, deixe-me dizer a você que até o século XVII, mais ou menos, muitos daqueles que não acreditavam no relato da Bíblia diziam que as histórias que aparecem no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, especialmente Gênesis, capítulo 1 a 11, eram invenção do autor bíblico, ou seja, novelas que ele tirou da sua própria criatividade ou da tradição judaica. Quando, a partir do século XVIII, Michelson, vários tabletes cuneiformes, especialmente na Mesopotâmia, foram encontrados, entre eles o épico do Gilgamesh, Enuma Elish, o Atrahasis, que conta a história do dilúvio, muito parecida com a Bíblia. O Gilgamesh também menciona. Você tem a história de Utnapishtim, que é um herói que sobreviveu ao dilúvio com sua família. Paralelismos tremendos. O mito de Eridu, muito parecidos com a Bíblia. Muito semelhantes para ser coincidência. Muito semelhantes. Os críticos disseram, realmente, a Bíblia não inventou esses mitos, porque eles existiam antes, mas aí mudaram o foco. Sabe o que eles disseram? A Bíblia plagiou esses mitos. Então agora eles não dizem que a Bíblia criou, mas que ela plagiou. Não podemos dizer que plagiou por várias razões. Letra A. Segundo a técnica da literatura oriental, toda obra que é tomada de empréstimo da outra ou derivada da outra tende, inevitavelmente, sem exceção, a se tornar mais complexa. Isso não é um fenômeno de biologia agora, estou falando de literatura antiga sumeriana. Por exemplo, se um mito sumeriano conta um relato em 6 capítulos, em 6 partes, aquele que deriva dele vai contar em 10. O outro que deriva vai contar em 15, em 20, com mais detalhes, mais complexos. Floreios. Mais floreios. A Bíblia, estranhamente, é mais enxuta, ela é mais curta. Então, se ela foi produzida depois, mas ela é mais curta, ela não derivou desses mitos. Se ela usou alguma coisa deles, foi para contradizê-los. E a base de todos esses mitos é justamente o politeísmo. O Enuma Elish, por exemplo, significa quando nas alturas os deuses criaram todas as coisas. Se a Bíblia tivesse sido derivada desses mitos, ela também seria politeísta. Apenas 2 exemplos para você pensar, mas é curioso que até mesmo Strauss, que morreu recentemente e era ateu, Levi Strauss, com uma sinceridade acadêmica surpreendente, chegou a admitir que é causa de grande perplexidade e surpresa que os mesmos relatos encontrados na Bíblia são encontrados não apenas em mitos sumerianos, mas também em outras etnias no mundo inteiro. O que faz supor que a Bíblia não está nem plagiando, nem inventando a história, mas derivando essa história de um fato que realmente aconteceu e deixou a sua marca indelével na tradição de povos do mundo inteiro. Realmente é interessante notar que mais de 200 culturas do mundo, tão distantes, né? Elas apresentam um relato como o do dilúvio, com tantas coincidências, aspas. O dilúvio, um fratricídio original, um casal que perde um jardim edênico e até a primeira cidade do mundo, só para você pensar, depois pesquisa, a cidade mais antiga do mundo chamava-se Eridu. E aqueles que a fundaram na Mesopotâmia colocaram esse nome Eridu em homenagem à cidade de onde saíram seus ancestrais. Eridu, em sumeriano, vem da mesma raiz da palavra Éden. Interessante. Então, Rodrigo, você disse a princípio que a arqueologia ajuda a respaldar o pano de fundo histórico da Bíblia. Mas o que dizer de sua teologia, dos milagres ali relatados também? Eu não posso, pela arqueologia, provar, por exemplo, a existência de Deus. Eu não posso, pela arqueologia, provar que existe uma trindade no céu ou que o Espírito Santo é uma pessoa. Esses são dados que demandam fé. Eu tenho que trabalhar o método acadêmico com aquilo que lhe diz respeito. Eu não posso, por exemplo, através da técnica laboratorial, provar eventos da história. Às vezes as pessoas confundem isso. Prova que realmente Jesus esteve em Nazaré. Não é com laboratório que eu vou trabalhar isso. Assim eu vou usar métodos da história. A arqueologia me ajuda a confirmar se aqueles relatos procedem. Então vou dar só um exemplo prático para você. Quando eu vou à cidade de Jericó, existe hoje um debate acerca da datação de Jericó relacionada às pesquisas da Kathleen Kenyon. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Existe um debate do ponto de vista cronológico. Mas deixando de lado a questão cronológica, quando eu analiso Jericó, e há 2 semanas atrás eu estava em Jericó, dando essa explicação para um grupo em Jericó, então está muito fresco na minha cabeça, o que a cultura material de Jericó me diz? Que ali havia uma cidade que foi destruída, queimada. Os muros dessa cidade estranhamente caíram de dentro para fora. Essa cidade, apesar de ser queimada, não foi saqueada, porque os cereais estavam ali queimados, intactos, e ela foi destruída depois de uma época de lavoura. Ora, isso é o que eu tenho da cultura material. Agora eu vou para a Bíblia, e a Bíblia me diz que ela foi atacada por Josué, e que as trombetas fizeram com que o muro caísse, os anjos de Deus empurraram aquilo ali.
Interessante, porque do ponto de vista puramente arqueológico, eu não tenho uma explicação clara por que os muros caíram de dentro para fora. Não poderia ser esse um testemunho de um milagre ocorrido? Então, embora eu não prove diretamente o milagre, eu posso, de certa forma, ver os rastros que o milagre deixou na história. Além do dilúvio, Jericó, em seu livro Escavando a Verdade, você menciona também vários outros relatos, descobertas arqueológicas que respaldam esses relatos bíblicos, né? Poderia mencionar para nós aqui mais algumas delas? Alguns desses relatos? Sim, claro. Só que antes de mencionar esses dados, deixe-me fazer uma advertência. O arqueólogo, seja ele um arqueólogo bíblico, arqueólogo clássico, arqueólogo que trabalha com arqueologia mesoamericana, latino-americana, brasileira, etc., ele tem que ser, acima de tudo, um especialista acostumado a trabalhar com fragmentos de história. Porque 90% da história antiga, seja ela bíblica ou não bíblica, estão perdidos. Por exemplo, eu não tenho nenhuma prova arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia. Tudo isso se perdeu. Muitos artefatos, ação do tempo, guerra, espólio, roubo, tudo isso causou a depredação e o desaparecimento do tesouro arqueológico. E muita coisa ainda pode ser encontrada. Então, lembre-se, estou trabalhando com fragmentos de história. E esses fragmentos desmentem a história bíblica ou a confirmam? A resposta é confirma. E como exemplos disso, eu tenho hoje, por exemplo, a comprovação histórica da existência de Davi. A pedra de Tel Dan, encontrada por Avram Viran, trouxe uma prova arqueológica da existência de Davi, que era negada pelos céticos. Tenho também a prova arqueológica da existência de Caifás, aquele mesmo que participou do julgamento de Jesus. Tenho a prova arqueológica da existência de Golias, de Gat. Tenho a prova arqueológica da existência de Nabucodonosor, apenas para citar alguns personagens bíblicos. Fora isso, tem também prova arqueológica de episódios mencionados na Bíblia. Por exemplo, a tomada de Laquis, que é mencionada no livro de Reis, a não tomada de Jerusalém, que é mencionada também em Isaías. Tenho comprovações históricas de que realmente existiu a cidade de Jericó, a cidade de Jerusalém, enfim, vários episódios, personagens e sítios mencionados na Bíblia hoje têm confirmação e respaldo arqueológicos. No mestrado eu tive o privilégio de tê-lo como meu professor. E numa das aulas você mencionou lá duas descobertas arqueológicas fazendo um contraste entre elas. Mencionou o caso de uma cerâmica descoberta na região da então tida como mítica Guerra de Troia, com o nome Paris, portanto confirmando a história. E aí os arqueólogos, os cientistas, os pesquisadores aplaudiram essa descoberta e acharam e concluíram que a história era real. No entanto, próximo disso aí, descobriram também, no tempo aí, né? Não sei se antes ou depois, descobriram em Ur uma casa em ruínas e dentro também um tablete ou algo assim, um recibo com o nome Abraham, ou Abraão. Mas nesse caso houve dúvidas. Mas será que é o Abraão da Bíblia? Além disso, você mencionou aí vários achados que confirmam personagens e locais históricos mencionados na Bíblia. Eu me lembro também que no Novo Testamento, por exemplo, as testemunhas oculares que escreveram ali os relatos sobre Jesus o fizeram poucas décadas depois, poucos anos depois. Havia muitas testemunhas vivas ainda que poderiam desmentir a história caso fosse uma fraude. No entanto, a história de Alexandre o Grande foi relatada séculos depois, se não me engano 300 anos depois. E não há praticamente quem duvide de que ele foi um personagem histórico. Como você avalia essa resistência em relação a confirmação da história bíblica e essa aceitação tão aberta, franca, no que diz respeito à aceitação da história secular? Por que há essa resistência em relação à Bíblia? Bom, na verdade, eu também faria a mesma pergunta, sabe? A verdade, quando não converte, endurece. Eu não quero aqui julgar o caráter de ninguém, nem os pressupostos de ninguém, não me cabe a mim fazer isso. Mas se você, principalmente que está nos assistindo em casa aí, que é uma pessoa que não crê na Bíblia, um cético, eu respeito o seu ponto de vista, mas não é só você que faz pergunta para os crentes também. Não, eu também faço perguntas para você. Como não crer diante de tantas evidências? Uma coisa é você querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao seu lado, custe o que custar. Na minha trajetória, eu observei que muitas vezes as pessoas tinham dois comportamentos. Letra A, negavam a Bíblia. Quando uma evidência arqueológica confirma a história bíblica, ele aceita aquela evidência, mas muda. Por exemplo, lembra que eu mencionei Davi? Ok, não podemos negar que Davi existiu, mas ele não foi o grande rei que a Bíblia apresenta. Ora, querem continuar duvidando. A outra tendência que foi mencionada pelo Michelson, é aquela de achar assim, bom, eu não tenho dúvidas sobre a existência de Alexandre o Grande, mas sobre Jesus, esta sim. Ora, meu amigo, faça a comparação. Só para você ter uma noção,
o relato dos evangelhos em relação a Jesus, mesmo aqueles que são mais céticos, colocam os evangelhos em torno de 3 décadas depois da vida de Cristo. Eu trabalho com uma data mais próxima ainda do que esta, por razões que eu não vou ter tempo de colocar aqui. Mas ainda que eu trabalhasse com 30 anos depois de Cristo, os evangelhos estão próximos de Jesus. Agora, o livro mais antigo, a biografia mais antiga de Alexandre o Grande, que são as Vidas Paralelas de Plutarco, foram datadas de 300 e tantos anos depois de Alexandre. E note, nós não temos o original data de 600 anos depois. Sim. Eu não tenho nenhuma prova arqueológica da existência de Sócrates, nem de Platão, vários Césares, nem das 6 de 7 maravilhas do mundo antigo, nem de Césares, e as pessoas não duvidam. Então, o que você quer? Descobrir a verdade ou viver um mito? Sabe por que eu creio? Porque eu tenho muita dúvida para lidar com ela. Essas dúvidas não me permitem simplesmente tornar-me um ateu. Dr. Rodrigo também é curador do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Fica aí um convite. Lá eles têm, entre outras peças, o famoso tijolo de Nabucodonosor. Durante muito tempo se duvidava que Babilônia tivesse existido. Provou-se que sim. Ah não, Nabucodonosor não existe. Acharam vários tijolos, um dos quais está no museu, lá do UNASP, que traz o nome de Nabucodonosor como rei ali. Então fica aí o convite, não temos tempo de tratar desse assunto apaixonante agora aqui, né, dessa descoberta, mas está lá o tijolo para ser visto, visitado, enfim. Dr. Rodrigo, no minuto que você não tem mais, para encerrar, algo mais pessoal, em poucas palavras. Por que, afinal de contas, você, um arqueólogo, um pesquisador, é criacionista e continua sendo, depois de tantas pesquisas? Bom, já que 1 minuto que eu não tenho, eu vou responder com uma outra pergunta. Diante de tantas evidências, por que eu não seria um criacionista? A pergunta não é porque eu sou, é como deixaria de ser, mediante tanta coisa que eu li, que eu vi e que estudei. E que espero que você também estude, viva e experimente, porque Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. E você vai perceber isso. Doutor Rodrigo, a pergunta volta do bloco anterior. E o carbono 14? É válido ou não é válido, afinal de contas? Coitado desse carbono, né? Ninguém está querendo saber dele. Muito citado, né? Bom, deixe-me dizer para você que eu não sou um físico, nem um químico. Eu sou apenas um arqueólogo. E todo arqueólogo, a menos que ele tenha uma especialização adicional, é claro, quando ele trabalha com métodos de datação laboratoriais, ele simplesmente pega a amostra, coloca na mão do especialista, pega os resultados e avalia, tá certo? Há, grosso modo, 2 métodos de datação. Aquele método relativo, que é o que eu aplico mais, e o absoluto, que é aquele laboratorial. Relativo, por exemplo, paleografia. Eu analiso o tipo de letra que foi escrito e sei se aquele material é da época romana, o tipo de cerâmica, por exemplo, o tipo de tecido. Essas coisas me ajudam aonde aquele ali está no extrato arqueológico que foi encontrado, etc. Os métodos absolutos são justamente aqueles laboratoriais. E o carbono 14? Bom, eu vejo alguns erros sendo cometidos. Primeiro, quando pergunto assim, escuta, é verdade que o carbono 14 dá milhões de anos? Não, nunca, viu? O carbono 14 ele tem uma meia-vida de 5.000 e poucos anos. Ele não vão sobrar moléculas ali para datar milhões de anos, 100 mil anos, nada disso. Segundo lugar, as pessoas pensam que carbono 14 é uma coisa que dá para você fazer todas as terças-feiras de manhã, você entra lá como se fosse um exame de DNA e faz um carbono 14. Não é simples assim. Por exemplo, embora existam meios mais sofisticados hoje, grosso modo, o carbono 14 ainda é caro e você precisa destruir uma grande parte da peça. Para eu, por exemplo, ter a datação de um esqueleto, eu precisaria quase destruir um fêmur inteiro. Então você imagina que não é tão simples assim. Repito, existem técnicas mais elaboradas hoje que medem o decaimento do carbono, que não precisam tanto destruir, mas ainda são caríssimas. Eu estou exatamente nesse momento que estamos gravando aqui, trabalhando numa pesquisa com um órgão especial do governo, onde estamos fazendo a datação daquela pedra, daquele tijolo da Nabucodonosor que o Michelson mencionou. Estamos trabalhando com a luminescência, que é um método parecido com o carbono 14, mas aplicado agora a rochas a partir da medição de luzes de cristal de quartzo. O curioso é que nós temos uma série de dificuldades. Nós já tiramos por 4 ou 5 vezes amostras do tijolo e estava contaminado. Às vezes, a contaminação não impede que a luminescência seja feita. Se a peça for queimada no período posterior, isso também confunde. Ou seja, o carbono 14 é um elemento sério, mas você tem que saber que ele não é feito assim todos os tempos, ele não está contra a Bíblia Sagrada e também você tem que notar os pressupostos com os quais esses métodos são feitos. Teria mais detalhes aqui, mas o tempo não me permite, mas vou dar uma sugestão para você.
não é propaganda própria, mas leia o livro Escavando a Verdade, que eu dediquei um capítulo inteirinho lá para você sobre isso, tá bom? É só por causa do tempo que eu estou falando isso aqui, não é por comercial nem propaganda, não. Leia lá e eu espero que você aprecie. Doutor Rodrigo, eu li recentemente uma notícia, 2 semanas aí, de que é possível que tenha havido uma forte explosão de raios gama na Idade Média, no espaço, né? Há evidências interessantes aí. E alguns cientistas já se deram conta das implicações disso para os relógios radioativos. Uma explosão cósmica dessa natureza poderia realmente acelerar o decaimento. Claro. E nós podemos pensar em outros fatores externos, como a radiação cósmica, né? Raios cósmicos. Podemos pensar no próprio dilúvio, inundando todas as amostras, não é? E se sabe que a água tem um fator também aí de alteração nesses decaimentos. Então, o método em si, ele me parece interessante, né? Como um relógio. Mas a menos que a amostra tivesse ficado dentro de uma redoma de chumbo, intocada durante milhares, centenas ou milhares de anos, para que depois se pudesse ter certeza de que o decaimento foi estável e de que as quantidades de elemento mãe e filho, né, da amostra, ou pai e filho, enfim, fossem os mesmos que nós podemos deduzir hoje, né, presentes ali. Tendo havido esse decaimento, então, totalmente alheio ao toque humano, a interferências externas, a explosões e assim por diante. Claro. E apenas uma frase para você entender, Michelson. Existe a arqueometria e a arqueologia. As duas estão trabalhando juntas, mas muitas vezes, mesmo fora da Bíblia, a arqueometria, que trabalha com carbono 14, apresenta uma datação diferente da arqueologia. E num congresso que teve sobre radiocarbono em Uppsala, envolvendo arqueólogos, foi dito, e não arqueólogos bíblicos, quando a amostra de carbono condiz com o que eu tenho, eu coloco no texto acadêmico. Quando não condiz, eu coloco no rodapé ou nem coloco. Isso não é Bíblia, viu? Isso é pura ciência arqueológica e arqueométrica. Doutor Rodrigo, mais uma pergunta. Aliás, temos várias aqui. Seria bom se a gente tivesse tempo para todas, porque são muito interessantes. O Alberto Vitório quer saber o seguinte: como combater a ideia de alguns evolucionistas de que a história da criação do mundo, que é descrita na Bíblia, no Gênesis, foi retirada ou copiada de mitos de outras culturas? Como rebater essa ideia? Na verdade, eu já dei alguma pincelada sobre isso quando eu falei aqui, né? Eu tenho alguns elementos. Letra A, o fato de que esses mitos são como baseados no politeísmo. Deuses criaram os mundos, vários deuses, e vários deles criaram vários elementos. A Bíblia traz a criação como fruto de um só Deus. Se ela fosse copiada desses mitos, ela também deveria ser politeísta em sua base. Segundo, todos os textos da Antiguidade Sumeriana, quando derivam uns dos outros por empréstimo, eles tendem a embelezar, a enfeitar mais, a tornar mais complexo o relato. A Bíblia é estranhamente mais curta. Então isso demonstra, do ponto de vista literário, que ainda que ela conte uma história semelhante, ela não se valeu daqueles mitos, mas talvez de um mesmo fato. Número 3. O caráter desses mitos é, moralmente falando, muito diferente do que a Bíblia apresenta. Por exemplo, num desses mitos aí, o épico, por exemplo, de Utnapishtim, os deuses criaram a humanidade para servi-los. O Enuma Elish também diz a mesma coisa. Os deuses trabalhavam, e um dia criaram a humanidade para trabalhar para eles. Quando a humanidade começou a trabalhar, os deuses puderam descansar. Mas a humanidade fez muito barulho, aí os deuses resolveram destruir a humanidade. Mas alguém, por esperteza, sobreviveu ao dilúvio. Não tem nada a ver com a moral da Bíblia. E dois últimos pontos. O primeiro deles é que aquela história que a Bíblia apresenta não está apenas no ambiente onde ela foi produzida, mas no mundo inteiro. E, por fim, pense um pouquinho. Pegue o texto do Enuma Elish, leve a uma cadeia e use aquele texto para pregar para os presos. Eu duvido que um preso vai deixar as drogas, vai deixar a promiscuidade ou a bandidagem porque leu o Enuma Elish. Agora, faça o mesmo teste abrindo a Bíblia. Quantos se converterão? Acho que só isso aí já mostra a diferença entre a Bíblia e os mitos sumerianos. Doutor Rodrigo, uma pergunta aqui do Paulo Lopes, aqui de Brasília. Bem interessante. E é curiosa que muitos fazem essa pergunta. Podemos acreditar nas supostas evidências de que restos da Arca de Noé foram encontrados na Armênia? Pergunta que é bem recorrente, né? Olha, quem fez essa pergunta mesmo? Paulo Lopes, aqui de Paulo Brasília. Lopes, meu amigo. Eu vou te pedir um favor, viu? Ajude a divulgar também desmentir essas coisas onde você puder. Não só disso aí, mas de outros mitos que surgem por aí. Existem 44 ou 45 supostos achados da Arca de Noé em diversas partes, da Turquia, da Etiópia, da Armênia, todos falsos ou inconclusos, tá bom? Fernando Navarre, vários deles, aí eu toquei na Arca. O que eles encontraram? Um pedaço de madeira ali no Ararat. Bom,
transformar aquele pedaço de madeira no Ararat é uma coisa absurda. Lembra que eu falei com vocês que eu estive em Jericó 2 semanas atrás? Em Jericó, eu encontrei um pedaço de ponta de lança lítica. Pronto. Só isso. Agora, transformar aquilo ali na lança pessoal de Josué, aí já é lenda, não é? Então, nós não temos hoje, temos muitos indícios e fortes comprovações geológicas que apontam para um catastrofismo universal, como já deve ter sido falado aqui pelo Dr. Naor. Mas achado da Arca de Noé em si, até hoje, é puro mito. A arca não foi encontrada, não sei se ela ainda existe, se algum dia será. Isso pertence a Deus e ao futuro. Mas, por hoje, eu não preciso encontrar a Arca de Noé para crer no dilúvio. Eu acho que, de todas as evidências que nós temos na natureza, a geologia é a que mostra de maneira mais forte a ideia de um catastrofismo universal, como o professor Naor já muito bem colocou aqui, que me aponta de maneira racional a existência de um dilúvio global. E assim tem outros mitos também que eu agradeço você apagar. Não foram encontradas rodas dos carros de Faraó debaixo do Mar Vermelho, muito menos a cidade de Sodoma e Gomorra, tá certo? Não precisamos desse sensacionalismo. Já temos o bastante para confirmar que a Bíblia tem uma história real. Eu vou deixar um convite para o Paulo aqui também. Lá no blog criacionismo.com.br, com a ajuda do Dr. Rodrigo, nós publicamos um artigo com o título Boataria Internetica. Então você vai lá, coloca no buscador do blog Boataria Internetica, você encontra um texto que menciona alguns desses supostos achados e faz um apelo ao texto, inclusive, dizendo o seguinte: não espalhe esses e-mails, essas correntes que aparecem por aí, porque eles apenas lançam dúvidas quando, na verdade, a evidência é muito frágil e insustentável. Bom, agora a gente está aqui com a gente, com todos os convidados dessa noite, além do Michelson Borges, que foi o apresentador, e eles vão responder mais algumas perguntas que chegaram aqui para nós. E a gente começa justamente com o Michelson Borges, que além de entrevistador é um grande estudioso desse assunto todo, evolucionismo e criacionismo. Michelson, como é que a mídia vem tratando esse assunto que é tão polêmico? A gente viu no começo do programa uma matéria, há muita desinformação sobre esse tema. O que é que está acontecendo aí com a mídia? Eu tenho acompanhado já ao longo de mais de 15 anos a cobertura que a imprensa secular tem feito desse assunto da controvérsia criacionismo e evolucionismo. Lamentavelmente, eu coleciono ali vários qualificativos, né, se eu posso chamar assim, que os jornalistas têm aplicado aos criacionistas, entre os quais ignorantes, especialistas autoproclamados, dizem que o ensino do criacionismo é esquizofrenia pedagógica. Marcelo Gleiser, inclusive, chegou a dizer que ensinar criacionismo é um crime. Então eu vejo assim, uma cobertura muito negativa, muito tendenciosa. Já vi, inclusive, matérias, né, veiculadas por uma grande emissora no Brasil, fizeram uma reportagem de 15 minutos sobre criacionismo e entrevistaram apenas um religioso, que não era criacionista, e todos os demais eram evolucionistas. Então eu vejo assim uma cobertura ainda muito deficiente, com todo respeito aos meus colegas de profissão, mas eu creio que os criacionistas, de fato, deveriam ser mais ouvidos, deveriam fazer um esforço, aí, os repórteres, os jornalistas, para entender realmente o universo criacionista e aquilo que pensam, de fato, os criacionistas. É muito fácil a gente partir de estereótipos e escrever o texto, ou publicar reportagem, ou veicular reportagem desse jeito. Dá mais trabalho, eu sei, ouvir, entender, interpretar e apresentar de forma um tanto mais neutra o assunto. Infelizmente, eu não vejo essa neutralidade na cobertura que se tem visto aí da imprensa, da grande imprensa, e um programa como esse eu creio que tem um grande valor justamente também por isso, de dar espaço para que cientistas criacionistas possam expor de modo tranquilo e franco aquilo que eles pensam com respeito a esse assunto. Muito bem, agora pergunta aí final para o Dr. Naor. Um assunto que não foi quase abordado, mas o pessoal não esqueceu. E os dinossauros, Dr. Naor? Onde estavam os dinossauros? Muito bem. Quando olhamos para o registro fóssil, vamos perceber uma certa ordenação dos fósseis. Eu já mencionei anteriormente que isso pode refletir 3 fatores que estão associados a uma catástrofe se desenvolvendo em um curto período de tempo. Zonamento paleoecológico, mobilidade diferenciada e flutuabilidade seletiva. Então, nesse sentido, nós vamos entender que não só os dinossauros, que estão praticamente nas camadas intermediárias denominadas pela geologia convencional de Mesozoico, mas muitos mamíferos e aves que estão mais no Cenozoico e muitos invertebrados e muitos extintos mais no Paleozoico, todos são fósseis como os dinossauros e estão associados aos mesmos eventos catastróficos ligados com o dilúvio de Gênesis. Então,
as pessoas parecem ter uma preferência por esses bichinhos, né? Rodrigo, uma última pergunta para o senhor nesse programa. Temos um nome aqui, o sobrenome dele é Leão, o primeiro nome não dá para saber qual é, mas ele pergunta o seguinte, você acredita que a Arca da Aliança será encontrada antes da vinda de Cristo? Tem alguma informação sobre a Arca da Aliança? Bem, na verdade, respondendo a sua pergunta, ela sempre volta aqui. Se eu falar do ponto de vista de um desejo, eu gostaria muito que a Arca da Aliança fosse encontrada, mas esse é um desejo. Quanto à expectativa, arqueologicamente falando, eu não posso trabalhar com a ideia de isso aqui vai ser, não vai ser. Nenhum arqueólogo, a não ser Indiana Jones, que é uma peça de ficção científica, vai trabalhar desse jeito. A história da Arca, você deve saber, ela desapareceu mais ou menos na época do 6º século a.C., quando Nabucodonosor atacou em Jerusalém, numa das suas retiradas, ele levou consigo a Arca da Aliança e ela desapareceu da história. Ou melhor, corrigindo o fato, ele não levou consigo a Arca. Antes que ele levasse, mãos piedosas a tomaram e a esconderam, então ela desapareceu. Por que eu me equivoquei e falei ele a levou? É porque imediatamente eu estava pensando em contar de um dos mitos que dizem que um filho de Salomão com a rainha de Sabá, o rei Menelau, pegou essa arca e levou para a Etiópia, por isso que eu confundi, e deixou essa arca lá e que essa arca estaria na Etiópia até hoje. Mas a verdade dos fatos é, a Arca da Aliança não está na Etiópia. A Arca da Aliança desapareceu por volta do 6º século a.C., quando Nabucodonosor atacou Jerusalém, mãos piedosas a tomaram, possivelmente alguns sacerdotes estavam entre esses, esconderam-na em alguma caverna e ela está desaparecida até hoje. Esta caverna pode ser um dos muitos não explorados veios que nós temos dentro da cidade de Jerusalém, embaixo do Templo Monte. E por que não se escava ali? Simplesmente porque ali está o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa dos muçulmanos. É impossível escavar ali, só se você proclamar a Terceira Guerra Mundial. Deus permitirá o achado dessa arca? Eu não sei. Curioso que o livro de Ellen White, chamado O Grande Conflito, fala que Deus, nos últimos tempos, trará à tona os mandamentos para servirem de depoimento para as nações em relação à aliança que eles, assim, destruíram e ignoraram. Agora, isso pode se referir também a um achado não arqueológico, mas uma aparição espiritual trazida por Deus quando a volta de Jesus estiver logo para acontecer. De uma maneira ou de outra, ela vai aparecer por uma mão de Deus no céu. Ou será que Deus vai permitir que ela seja encontrada? Como? Eu não sei. Eu sei que o que mais importa não é se a arca será encontrada ou se ela não será encontrada. É se hoje, através da minha vida e meus atos, ela é demonstrada a todas as pessoas que convivem comigo. Dr. Wellington, sua pergunta final. Eu lendo o livro do Dr. Michael Berry, A Caixa Preta de Darwin, ele comenta sobre a complexidade do organismo no nível celular. E fala de um aspecto, eu queria que o senhor comentasse, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia, quando se fala de detalhes de organismo, ficam pensando que tudo aquilo pode ter sido resultado de um processo evolutivo de muito tempo, mas ele comenta, por exemplo, sobre a questão dos cílios da própria célula que são responsáveis pela célula, digamos, nadar, né, de alguma forma, ao comparando, né, ele faz uma comparação. Como que é possível só esse mecanismo tão simples ter evoluído através de um processo, sendo que ele precisava já estar completo na sua formação original para que o próprio funcionamento da célula existisse e do organismo também? Bom, sua pergunta realmente ela é bem abrangente, né? A primeira parte, que eu peguei bem, particularmente, Felipe, eu acho que a complexidade que nós encontramos nos sistemas vivos, especialmente nas células, são hoje talvez uma das maiores evidências a favor de um design inteligente, de um planejamento. E nós podemos também perceber que, mais do que o próprio princípio antrópico que nós vemos sendo tanto veiculado na física, eu acredito que dentro da bioquímica, dentro da complexidade da célula, nós vamos realmente encontrar, na minha opinião, a maior evidência a favor do designer, do planejamento inteligente. E eu vou dizer uma coisa também. Quando nós consideramos uma única célula, por exemplo, uma bactéria que tem aproximadamente 500 proteínas diferentes, cada proteína formada por centenas ou até milhares de aminoácidos numa sequência específica, participando de reações altamente complexas e específicas, nós realmente percebemos que a célula é algo extraordinário.
todas as tentativas para tentar realmente demonstrar o surgimento de uma célula extremamente simples, eles foram realmente assim falhos e não realmente resultaram em não tiveram sucesso. Eu realmente acredito que, na realidade, é a célula que vai realmente mostrar para a gente o que nós encontramos com a maior evidência a favor de um planejamento, né? Deixe-me falar da minha área especificamente, né? Eu trabalhei um pouco com a molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina, ela tem 574 aminoácidos. 574 aminoácidos e existem centenas, mais de 1000 proteínas diferentes que foram encontradas. E veja, existe uma proteína bastante conhecida, uma molécula de hemoglobina chamada hemoglobina S, que causa a anemia falciforme. Veja, esta molécula de hemoglobina, ela difere da hemoglobina normal em apenas um aminoácido, o resto é igual. E somente essa mudança é capaz de provocar realmente uma alteração na célula e em todo o organismo. Então, aquelas pessoas realmente que têm essa doença sofrem bastante exatamente por causa de uma única mutação, uma mutação pontual, a troca de apenas uma letra no DNA. Então, nós percebemos realmente que havia uma informação, havia uma mensagem ali que Deus colocou para realmente desempenhar esse papel. É claro que muitas vezes ocorrem mudanças e a gente percebe que realmente essas mudanças elas podem ser benéficas em um determinado contexto ecológico. E isso realmente mostra a importância da seleção natural. Mas ela sozinha não é suficiente para explicar o surgimento dessa complexidade tão grande. Então eu acredito que é aí que está realmente o grande boom para os criacionistas poderem realmente, assim, de uma forma, vamos dizer assim, respeitosa, colocar para aquelas pessoas que não compartilham da mesma visão, da mesma cosmovisão, algumas evidências a favor do criacionismo. Obrigada, doutor Wellington. Aliás, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, doutor Wellington, doutor Rodrigo, doutor Naor, Michelson Borges, que também nos acompanhou, especialmente o nosso muito obrigada a você que esteve aí com a gente. E esperamos que você seja um multiplicador de todas essas ideias que foram apresentadas aqui nesta noite. Agradecemos realmente muito a você que nos acompanhou aí pela internet, no canal executivo. Essa foi uma iniciativa pioneira, né, de divulgar o criacionismo por meio da tecnologia. Mas fica aqui o desafio, para que você leia bons livros, você se aprofunde nessa questão. Se ficou alguma dúvida no ar, você pode ir atrás. Hoje em dia nós temos muitos bons livros em língua portuguesa disponíveis aí para pesquisa, para leitura. Então, forme a sua cosmovisão desse jeito, né? Abra um pouco mais a mente para as novas possibilidades. Se você não crê no que nós apresentamos aqui, faça como dizia Blaise Pascal, né, que as pessoas, antes de duvidar, conheçam o que estão duvidando ou descartando, né? E assim façam uma decisão consciente. Leia, pesquise e agradecemos a sua audiência. Muito obrigado.